Para fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com informação importante, que repercute e acrescenta em relação à notícia da manhã dessa quinta-feira. Já havia contado para vocês que a Polícia Civil identificou, graças a quebras de sigilos bancários, que R$1 milhão que saíram dos cofres do Timão foram parar numa empresa ligada ao PCC, primeiro comando da capital, facção criminosa mais relevante do país. A empresa que tem associação com o PCC é a UJ Futebol. Pois bem, o site Meu Timão, que cobre o Corinthians, conseguiu descobrir que pelo menos um atleta entre os vários contratados pelo Corinthians para as categorias de base tem relação com a UJ Futebol. Eu já havia dito para vocês há coisa de 10 dias que a polícia estava investigando as categorias de base e esse excesso de contratações com a suspeita de que o crime organizado estivesse utilizando a base do Corinthians para inclusão de jogadores. É bom que você entenda que, na visão da polícia, todas essas entregas que o Corinthians tem feito à principal facção criminosa do país seriam uma consequência do dinheiro investido na campanha eleitoral de Augusto Melo. Essa é a visão da polícia para a associação do presidente do clube com a facção criminosa, algo absolutamente assustador e que já vinha sendo debatido e especulado entre conselheiros da oposição desde o ano passado. E diante de todo esse cenário, é líquido e certo que Augusto Melo não se tornará presidente do Corinthians por muito tempo. Ele pode se esforçar, tentar fazer acordos, mas é questão de tempo e pouco tempo para que ele deixe a presidência do Corinthians. A questão é se ele vai parar atrás das grades. Existe uma chance real de que isso aconteça na companhia de Sérgio Moura, superintendente de marketing do Corinthians, e também de Marcelo Mariano, que devem ser indiciados pela polícia por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, tudo por causa desse repasse de R$1 milhão que saíram da conta do Corinthians e foram parar na UJ Futebol, empresa ligada ao crime organizado. Bora fechar o vídeo para responder se Augusto Melo, presidente do Corinthians, pode ser preso. Você sabe que na noite dessa quinta-feira ele foi indiciado pela Polícia Civil sob acusação de 3 crimes: furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. E muitos torcedores do Corinthians passaram a se perguntar se ele pode ser preso. Nesse momento a chance é zero. Conversei com um delegado que cuida do caso, o Thiago Corrêa, ele disse que não há motivos para a prisão por agora. Na próxima semana ele vai enviar o relatório final para o Ministério Público, que vai fazer a avaliação e, se entender que não há necessidade de mais esclarecimentos, deve levar o Augusto Melo, o Sérgio Moura e o Marcelo Mariano para serem julgados. E aí a coisa fica bastante complicada. O crime de furto qualificado pode causar de 4 a 10 anos de reclusão, associação criminosa de 1 a 3 anos, enquanto lavagem de dinheiro de 3 a 10 anos. O presidente Augusto Melo convocou uma entrevista coletiva que aconteceu às 15 horas na Neoquímica Arena. Nessa entrevista, ele assegurou que é inocente e também garantiu que não renuncia. Pegar uma declaração dele, abre aspas, não passa pela minha cabeça em hipótese alguma renunciar, mesmo porque eu não devo nada. Se houve algum problema nesse contrato, a polícia vai identificar. Importante contar também que a Gaviões da Fiel emitiu nota um pouquinho antes dessa entrevista coletiva, afirmando que vai cobrar a saída do Augusto, abre aspas para essa nota. Diante das recentes notícias, o Gaviões vem a público, de forma clara e objetiva, solicitar seu afastamento imediato do cargo. Prometo acompanhar os desdobramentos dessa história e quero acrescentar também que um pedido feito por um dos conselheiros próximos ao Augusto, para que a reunião de segunda-feira, que vai votar o impeachment, fosse adiada ou remarcada, esse pedido na justiça já foi recusado. Nesse momento, a reunião está confirmada. E você, o que pensa sobre o Augusto? Entende que ele pode ser preso? Afastaria o presidente do Corinthians? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau! Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que tem em mãos uma proposta que pode chegar a R$1 bilhão e 200 milhões. A oferta é da Adidas e garantiria todo esse valor por um contrato de 10 anos se todas as metas e planos forem alcançados. Muito dinheiro, a gente está falando de mais ou menos R$120 milhões por temporada. Só a título de comparação, o Flamengo, que é dono do melhor contrato de fornecimento de material esportivo no país hoje, tem vínculo com a Adidas e pode faturar no máximo R$90 milhões. Já Atlético Mineiro e Cruzeiro
Parceiros da Adidas há bastante tempo faturam na casa dos 6 milhões de reais por ano, mesmo valor aplicado ao Internacional, só para vocês entenderem a diferença gigante entre o que está sendo oferecido para o Corinthians em relação aos concorrentes. Importante dizer que esses números foram passados pelo Augusto Melo, que tenta escapar do processo de impeachment. Na segunda-feira que vem, lá no Parque São Jorge, haverá uma reunião do Conselho Deliberativo em que os membros do Conselho vão votar a favor ou contra o impeachment dele. Se houver metade mais um dos votos a favor do impeachment, ele é afastado na hora e é convocada uma reunião entre sócios para confirmar essa decisão. Importante contar também que o Augusto está reclamando do Conselho de Orientação do Corinthians. Segundo Augusto, o Corinthians tem se apressado para apresentar esse contrato da Adidas para o Core. E o Core tem afirmado que não há tempo hábil para a realização desse encontro antes da reunião que vai definir pelo impeachment do presidente ou não. E você, o que pensa sobre toda essa confusão? É a favor da renovação do contrato com a Adidas ou preferiria um acordo com a Nike? Dá para dizer, inclusive, que se abrir mão do contrato com a Nike, o Corinthians vai ter problemas na justiça, porque a Nike afirma que tem o direito à prorrogação automática do contrato. Só para fechar em relação ao Timão, vitória por 1-0 contra o Novo Horizontino na noite dessa quarta-feira, na Neoquímica Arena, com mais um gol de Yuri Alberto. 3 jogos contra o Novo Horizontino na temporada, 3 vitórias por 1-0, e agora o Timão está nas oitavas de final da Copa do Brasil, assegurando também um prêmio de 3 milhões e 600 mil reais. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians, que teve mais uma saída, agora de um patrocinador. A Epigás, plataforma digital de venda de botijões de gás, decidiu rescindir o seu contrato de forma bastante antecipada. O acordo só terminaria em fevereiro do ano que vem. A justificativa: insatisfação com questões contratuais. Confesso que estou atrás dos representantes da Epigás para tentar entender direito quais são essas insatisfações, se a série de notícias ruins em algum momento motivaram a empresa a deixar o clube. A Epigás, que promete pagar o valor da multa rescisória pelo tempo de contrato que ainda tinha a vencer. Essa empresa estampava sua marca no tórax da camisa, ainda tinha direito a ativações em jogos e também no centro de treinamento. A má notícia a partir dessa saída é de que o uniforme corintiano passa a ter 5 espaços e a ausência de patrocinadores representa perda de dinheiro e de receita. Estão disponíveis para o mercado tórax, barra inferior frontal, numeração, omoplatas e o verso do calção. Só para completar o noticiário corintiano, falando de bola e campo, 2 boas notícias: Memphis Depay e Mateuzinho não estarão à disposição para o jogo da Copa do Brasil, mas devem retornar no Campeonato Brasileiro no fim de semana, confronto marcado contra o Galo. Memphis praticamente refeito de um entorse no tornozelo, enquanto o Mateuzinho tinha ou sofria com um edema na coxa. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e um possível pacotão de reforços para a metade do ano. O Corinthians tem admitido a necessidade de melhorar seu elenco, mas também confirma que não há dinheiro para grandes investimentos. Ainda assim, 3 nomes surgiram nas últimas horas: Roberto Firmino, que já se declarou torcedor do Corinthians; William Arão, revelado na base do próprio Timão, além de IR Mina, que teve papel de destaque jogando com a camisa do Palmeiras. Quero explicar cada um desses nomes. Começando pelo mais importante, Roberto Firmino, atacante que pertence ao Al-Ahly, isso mesmo, da Arábia Saudita, contrato por mais uma temporada, e por lá ele ganha 10 milhões de reais por mês. A tendência é que ele não fique, mas a questão financeira se torna um grande problema. De acordo com Samir Carvalho, jornalista e meu amigo que cobre o Corinthians, o Timão poderia ter a ajuda da patrocinadora Master Esportes da Sorte para tentar fechar essa negociação. Repito, operação das mais complexas. Apesar de o Firmino já ter se declarado corintiano e ter o sonho de defender a camisa do Timão, ele precisaria abrir mão de bastante dinheiro para que essa negociação avançasse. Poderia ser um substituto muito legal para Yuri Alberto, que, ao que parece, deve ser negociado. Já sobre o William Arão, está livre no mercado, o contrato dele com o Panathinaikos da Grécia não foi renovado. Inclusive o Panathinaikos já agradeceu aos serviços prestados e liberou o volante de 33 anos de idade para buscar um novo clube. Informação do interesse tanto no Arão quanto do IR Mina é de Facincani, jornalista que cobre mais o Palmeiras, mas que trouxe essa informação. Só para completar a respeito de IR Mina, outro cujo vínculo se encerra agora na metade do ano.
Ele pertence ao Cagliari e esteve perto de virar reforço do Corinthians em janeiro do ano passado. Na última hora, por opção da esposa do Yerry Mina, ele permaneceu no futebol italiano, renovando o contrato com a equipe de Cagliari. Importante completar também sobre a questão política, o CORE, o Conselho de Orientação, marcou para a próxima quinta-feira uma reunião para analisar a proposta que a Adidas fez ao Timão para a substituição da Nike. Mas essa reunião pode acontecer com um novo presidente, isso porque na segunda-feira ocorre o encontro entre membros do Conselho Deliberativo para discutir e votar o impeachment do presidente. Se metade mais um dos presentes votarem pelo impeachment, Augusto é afastado no mesmo instante. Também estou tentando descobrir quando é que vai ser anunciado o fechamento do inquérito policial que pode indiciar o presidente alvinegro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.